Portistas, há dias em que parece que o mundo se vira contra nós. O Porto ganhou, sim, mas o que se passou no Dragão deixou um sabor amargo daqueles que não se esquecem. Porque há vitórias que doem. E há decisões que ferem mais do que uma derrota. Hoje temos 5 notícias que vão mexer contigo do princípio ao fim. Desde o escândalo que manchou o jogo contra o Nacional até à confirmação mais temida. E sim, estou a falar da lesão grave de Newén Pérez, passando por uma decisão que partiu o sonho de um jovem da nossa casa, o cancelamento da ida de Tomás Pérez ao Mundial, isto enquanto o plantel está pelas ruas da amargura. Mas nem tudo é escuridão. Kiwior apareceu, assumiu-se e reacendeu algo que andava apagado. E no meio disto tudo, uma bomba rebentou. O Porto descobriu uma rede ilegal de bilhetes dentro do próprio estádio. Se és Porto, se vives o clube como nós, deixa já o like, ativa o sininho e subscreve o canal, porque o que está a arrebentar dentro do Dragão é só o começo. Portistas, o que se passou no Dragão contra o Nacional foi, no mínimo, uma provocação descarada, e a palavra vergonha já nem chega para o que se viu. O Porto ganhou, sim. 1-0. 3 pontos no bolso. Mas alguém aqui saiu do estádio com o peito cheio? Alguém aqui conseguiu dormir sem sentir que nos tiraram o respeito à força? É que estamos a falar de 2 penaltis. Não é um lance duvidoso, não é uma entrada dividida, não é um puxão escondido. São 2 penaltis claríssimos, daqueles que até um miúdo de 10 anos via num ecrã a preto e branco. Luís Godinho. Esse nome já está arriscado da nossa memória. Porque quando um árbitro ignora 2 penaltis assim, quando parece que está ali só para nos testar a paciência, quando nem o VAR serve para travar a palhaçada, então é porque já não é distração, é intenção. E não sou eu que o digo, são portistas que sempre defenderam o clube com voz firme. Nuno Encarnação chamou-lhe uma anedota do apito. E mais, disse, com todas as letras, que se não fosse o VAR, o que tínhamos era uma mentira em campo. Fernando Almeida, outro nome conhecido da nossa bancada, foi direto ao ponto. É incrível como não marca o penalti sobre o Samu. E não estamos a falar de opiniões ao acaso, são reações de quem viu e sentiu que aquilo não foi apenas um erro. Foi um ataque. O mais inacreditável? Mesmo com este roubo à descarada, o Porto entrou forte, marcou cedo e podia ter resolvido o jogo ali, mas não o deixaram. Cada ataque parecia travado por uma muralha invisível. Cada falta ignorada fazia crescer a revolta na bancada. E a cada minuto era como se estivessem a gozar connosco, como se estivessem a testar até onde vai a nossa paciência. E é aqui que entra o treinador. Francesco Farioli, no fim do jogo, tentou ser diplomático, mas deixou claro que o Nacional fez um jogo de esforço, de resistência, de pressão. E o Porto, com todas as ausências e cansaço da pausa FIFA, sentiu o desgaste. Mas mesmo assim, mesmo com tudo contra, vencemos. Mas a que custo? Quando é que se torna insustentável jogar contra 2 equipas ao mesmo tempo? A adversária e a que veste de preto. A verdade é que há um clima a crescer, de revolta acumulada, de desconfiança, de raiva surda. O balneário sente. Os adeptos sabem. E a cada jogo, o que era para ser futebol, vira resistência. E se isto acontece agora, à 5ª jornada, imagina o que aí vem nas fases decisivas. É um sinal de alerta. Um grito que tem de sair. Porque o Porto está a ser sabotado onde mais dói, na justiça dentro das 4 linhas. E o que vem a seguir não é nada melhor. Porque depois de nos tirarem 2 penaltis, tiraram-nos um jogador, e esse, meus amigos, vai fazer-nos muita falta. Portistas, às vezes basta um segundo para tudo ruir. Newén Pérez entrou em campo contra o Nacional, mal tocou na bola, caiu. E naquele momento, sabíamos todos que não era uma paragem qualquer. Não era só uma pancada. Não era só precaução. Era mais. Era grave. E, infelizmente, confirmou-se o pior. Ruptura total do tendão de Aquiles. Nem dá para imaginar a dor. Nem física, nem emocional. Um jogador que chegou com ambição, que vinha com ganas de agarrar o lugar, que foi lançado por Farioli para dar segurança a uma defesa esburacada, sai do relevado a coxear, e horas depois já está numa sala de operações. Operado de urgência. Recuperação? Meses. Vários. Estamos a falar, muito provavelmente, de uma ausência até ao final da época. E agora, como é que se tapa este buraco? Como é que se segura um setor defensivo já fragilizado, agora sem um dos nomes em quem mais se confiava? Como é que se explica aos colegas, ao treinador, aos adeptos, que mais uma peça fundamental nos foi arrancada das mãos sem aviso?
É que não foi numa entrada assassina. Não foi num choque brutal. Foi uma daquelas lesões cruéis, silenciosas, que aparecem sem aviso e deixam tudo em suspenso. E a pergunta que fica é: estamos preparados para aguentar isto? Porque esta não é só uma perda técnica. É uma ferida no espírito da equipa. É um soco emocional. Sim, aqui não dá para fugir à palavra, porque Neuen Pérez vinha a mostrar-se, vinha a integrar-se, vinha a ganhar a confiança de todos. E agora desaparece por meses, sem saber sequer se volta a tempo de dar algo nesta temporada. Farioli, no fim do jogo, já deixava escapar o peso do que sentia. Não quis dramatizar, mas as palavras saíram com dor. Parece grave, disse ele. E sim, treinador, era mesmo grave. Agora resta-nos olhar para o que aí vem. Uma defesa com menos uma opção de confiança. Um plantel que já estava curto e que agora encolhe ainda mais. Uma fase da época em que não há margem para falhas, para improvisos, para amadorismos. E vamos ter de improvisar. Vamos ter de inventar. Vamos ter de puxar da mística, porque com os que temos, não chega. Mas mais do que isso, é o sentimento de impotência. De ver um dos nossos cair e não poder fazer nada. Ver um jogador que vinha para ser solução, tornar-se mais uma ausência. E no Porto, isso custa mais. Porque aqui, quem chega, chega para lutar. Para sofrer. Para dar tudo. E ninguém merece sair assim. Ninguém. E para piorar, sim, portistas, ainda vai piorar. Porque esta lesão já está a obrigar o clube a decisões que mexem com sonhos. E o próximo nome a pagar essa fatura é um miúdo da nossa casa. Portistas, há decisões que custam, que nos fazem engolir em seco, que nos deixam a pensar: porquê ele? Porquê agora? Tomás Pérez estava convocado para representar a Argentina no Mundial Sub-20. Um palco gigante. Uma montra de sonho. O tipo de oportunidade que um jovem de 20 anos passa a vida a imaginar. Estava tudo alinhado. Bilhete marcado, malas feitas, nome na convocatória oficial. Ele ia. Ia representar o seu país com o escudo do Porto ao peito. Mas não foi. Porque esta semana o clube teve de lhe dizer: ficas cá. A lesão grave de Neuen Pérez, a quebra física de vários titulares, a sobrecarga de jogos que se aproxima com Liga Europa e Campeonato colados, tudo isso obrigou a repensar o plantel. E quem pagou o preço? Um miúdo. Um médio que tem dado tudo. Que nunca se queixou. Que aceitou cada treino, cada chamada, cada silêncio, porque sabia que estava a um passo do céu. E agora vê o sonho evaporar-se. Não é só mais um jogador. É Tomás Pérez. É um jovem que tem sido aposta do clube. Que foi subindo de grau a degrau até bater à porta dos graúdos. Que estava pronto para viver o maior momento da sua carreira. E que agora vê tudo parado por uma razão que nem sequer é dele. Uma decisão tomada por necessidade. Por urgência. Por desespero. E atenção, ninguém está a dizer que o Porto está errado. Há momentos em que se tem de proteger o grupo. Em que o coletivo fala mais alto. Mas isso não tira a dor. Não apaga o vazio que ficou. Porque por mais que seja por uma causa maior, não deixa de ser cruel. E sabes o que dói mais? É que ele compreendeu. Não reclamou. Não fez drama. Ficou. Treinou. Mostrou que está aqui para o que der e vier. E isso, portistas, isso mexe. Porque é isso que nos define. Essa entrega muda. Esse orgulho silencioso. Essa lealdade que não se vê todos os dias. Mas não podemos ignorar o preço disto tudo. O Porto está com o plantel reduzido a 16 jogadores de campo. E para completar convocatórias, Farioli já teve de chamar nomes da B. Pedro Lima, Alarcón, André Miranda, Brian Caicedo, tudo miúdos que ainda ontem estavam a jogar no Olival. A linha que separa a equipa principal da formação está a desaparecer. E quando se joga com tanta pressão, com jogos a cada 3 dias, com lesões à espreita, o risco de colapso é real. É um Porto no limite. E é neste contexto que um sonho se perde. Que um talento é travado. Que um jovem sente o peso de uma camisola que exige tudo, mas nem sempre consegue proteger todos. E ainda assim, ele ficou. E vai jogar. Vai lutar. Vai mostrar que um dia, aquele Mundial, ainda vai ser dele. Mas agora é tempo de levantar a cabeça, porque no meio da tempestade há um nome que apareceu e nos fez respirar fundo. Porque às vezes basta um jogo, uma exibição,
para percebermos que ainda há esperança. Portistas, quando tudo parece desabar, quando cada notícia é uma ferida nova, quando o balneário está por arames e os nomes que caem são mais do que os que se levantam, há momentos em que basta só um, para mudar tudo. E foi isso que Kiwior fez. No meio de um cenário escuro, com Neuen Pérez a sair lesionado, com o plantel encurtado, com os olhos de todos postos na defesa como ponto fraco, eis que o reforço internacional entra em campo, assume a titularidade e mostra, sem gritar, sem prometer, sem fazer ondas, que está pronto para liderar. Jogou os 90 minutos com uma serenidade que não se ensina, com uma maturidade que se sente à distância, com uma postura de quem sabe perfeitamente onde está e o que significa vestir esta camisola. Nada de vedetismos, nada de show, nada de pânico, só competência, segurança, inteligência, garra. E mais do que as interseções, os cortes, os duelos ganhos ou os posicionamentos certos, foi a forma como se impôs ao jogo. Não parecia um reforço acabado de chegar, parecia um nome antigo, daqueles que os colegas já conhecem de cor. Um daqueles que falam pouco mas organizam tudo, um daqueles que faz o adversário pensar duas vezes antes de atacar pela sua zona. E Farioli viu. E sentiu. E disse, com todas as letras, que o clube fez um esforço para o trazer e que esse esforço vai valer a pena. Porque Kiwior traz qualidade, sim, mas traz algo ainda mais raro, tranquilidade. Aquela confiança silenciosa que começa num central e se espalha por toda a equipa. E portistas, é disso que estávamos a precisar. De alguém que não viesse só tapar buracos. Que não fosse só mais um corpo. Que não estivesse só a cumprir. Estávamos a precisar de alguém que se impusesse. Que mostrasse, com bola, sem bola, com palavras ou com o olhar, que está aqui para ser titular. Para mandar. Para construir. E essa exibição reacendeu qualquer coisa. Um fio de esperança que andava apagado. Uma faísca no meio do nevoeiro. Porque quando tudo está tremido, quando os nervos estão à flor da pele, quando o futuro parece instável, ver um jogador agarrar o lugar com esta convicção dá-nos uma força nova. Dá-nos vontade de voltar a acreditar. Kiwior pode não ser da casa, pode não ter vindo da formação, pode ainda nem saber bem o peso real de cada jogo no Dragão, mas percebeu uma coisa desde o primeiro minuto. Aqui, quem dá tudo, conquista tudo. E ele está a dar tudo. Está a mostrar que quer ser mais do que um nome na ficha de jogo. Quer ser um pilar. Uma referência. Um Porto dentro do Porto. E essa atitude, essa entrega, essa forma de se mostrar quando mais precisamos, merece tudo. Merece apoio. Merece aplauso. Merece confiança. Porque às vezes, no meio da tempestade, basta um jogador para virar o vento. Mas se pensas que essa foi a maior surpresa da semana, espera. Porque o que o Porto descobriu dentro do próprio Dragão ultrapassa tudo. Portistas, há coisas que se toleram, há coisas que se compreendem e há coisas que são traição. Pura. Fria. Feita com premeditação. E quando é dentro do nosso estádio, com a nossa camisola, com os nossos lugares, com os nossos sócios, não há desculpa que aguente. O Porto lançou uma operação interna nos últimos meses, silenciosa, sem alarido, sem leaks para a imprensa. Foram semanas a fio a investigar, a cruzar dados, a vigiar entradas, a estudar movimentos suspeitos e o que descobriram deixa qualquer portista à beira de um ataque de nervos. Mais de 300 bilhetes e lugares anuais estavam a ser usados para revenda ilegal. Sim, leste bem, revenda ilegal. Candonga pura. Gente que se diz adepta do Porto, que tem lugar anual no Dragão, mas que em vez de apoiar, vende. Fatura. Lucra em cima da paixão dos outros. E entre todos os casos, há um que parece inventado, mas é real. Um único indivíduo tinha mais de 40 lugares anuais em nome próprio. 40. Um exército de cadeiras azuis que não estavam lá para apoiar, estavam lá para render dinheiro. Para enganar. Para corromper. E só no último jogo, contra o Nacional, esse mesmo indivíduo tinha mais de 50 bilhetes prontos para serem vendidos no mercado negro. 50. O Porto, em articulação com as forças de segurança, atuou em força. Vasculhou setores inteiros, com foco especial na bancada central poente e na bancada sul, e descobriu 2 empresas de fachada montadas só para lavar este esquema. 2. Montadas só para passar bilhetes de mão em mão como se o Dragão fosse uma discoteca qualquer. Mas aqui, meus amigos, aqui é diferente. Aqui é o Porto. E aqui não se brinca com os nossos. O clube vai levar isto até ao fim. Vai entregar um dossiê completo ao Ministério Público. Vai agir sobre os sócios envolvidos,
tanto os que vendem como os que emprestam o cartão. Vai cancelar os lugares anuais identificados e mais, vai abrir essas vagas para os verdadeiros adeptos, para os que estão em lista de espera há anos, para os que vibram por este clube com honestidade, com entrega, com verdade. É a primeira vez, desde a inauguração do estádio, que há uma lista de espera ativa para lugares anuais. E essa fila vai andar. Vai avançar. Porque quem trai o Porto, perde o Porto. Mas quem o ama, tem de estar lá dentro. E esta limpeza, esta operação, esta coragem de enfrentar o problema de frente, dá-nos uma coisa que andávamos a pedir há meses. Confiança. Confiança na direção. Confiança na justiça interna. Confiança de que há gente a proteger o clube, não só dentro de campo, mas fora dele também. E quando isso acontece, portistas, renasce tudo. Renasce o orgulho. Renasce a ligação. Renasce a sensação de que ainda estamos vivos, que ainda somos diferentes, que ainda temos um clube onde a verdade importa. 5 notícias. 5 emoções. Uma viagem de loucos, do roubo em campo à bomba nas bancadas, da lesão que nos tirou um líder à estreia que nos deu esperança, do sonho interrompido ao plano que está a devolver o Dragão aos seus verdadeiros donos. E se viveste isto connosco até ao fim, então comenta aí em baixo. Diz-nos como sentiste cada momento. Partilha com outros portistas. E claro, subscreve o canal.